Nós estamos em uma série sobre o conflito e hoje iremos falar sobre vidas que ainda falam. Essas são as vidas dos reformadores e é muito interessante porque certamente os escritos e a vida desses homens ainda falam sobre as verdades e as grandezas de Deus. Eu pesquisei, perguntei e fiquei curioso. Como é que os reformadores morreram? E como você acha que eles morreram? Como você imagina que esses reformadores que pregaram da palavra do Senhor, Melanchthon, Wycliffe, John Hus, Calvino, Lutero, como esses homens terminaram suas vidas? Normalmente nós pensamos que eles morreram sendo queimados, ou nos calabouços, sendo desterrados e assim por diante. John Wycliffe, que na verdade ele, juntamente com Melanchthon, foram os que, através dos seus escritos, influenciaram Martinho Lutero, e aí veio a reforma de uma forma mais poderosa através de Martinho Lutero. Mas o grande mentor era John Wycliffe e também Melanchthon. E John Wycliffe, enquanto assistia à missa de Lutherwürde, no dia 28 de dezembro de 1384, ele foi acometido por um ataque de AVC, acidente vascular cerebral, e após 3 dias ele descansou no Senhor. Martinho Lutero, muitos pensam que devido a ter sido perseguido, onde perdeu suas propriedades e teve que ser acolhido num castelo por um amigo. Muitos pensam que Lutero teve uma morte trágica, mas na verdade ele faleceu em sua cidade natal no 18 de fevereiro de 1546. Ele tinha 63 anos e foi vítima de um derrame cerebral ou angina pulmonar. João Calvino faleceu com quase 55 anos, após um acesso de hemoptise, uma expectoração de sangue proveniente dos pulmões. John Hus, outro reformador, morreu em 6 de julho de 1415, e este foi, sim, queimado em uma fogueira em uma praça pública. Os cristãos reformadores eram, na verdade, despojados de suas posses, expulsos de suas casas, e grande número deles, nobres ou escravos, ricos ou pobres, letrados ou ignorantes, foram mortos, muitos deles, e há um livro que chama-se A História dos Mártires, escrito por Fox, que revela a vida desses homens. O que me impressiona é que as histórias e os escritos desses homens relatam que, no momento em que eles estavam sendo levados para a execução, cânticos de triunfo acendiam por entre as chamas crepitantes. Pela fé, eles viam Cristo e os anjos contemplando com o mais vivo interesse e com aprovação a sua firmeza e a sua dedicação. Eles ouviam uma voz vinda de Deus que dizia: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna." Já pensou? No momento do seu martírio, eles poderiam ouvir e ouviam a voz de Deus dizendo: "Sê fiel, eu estou contigo até a morte." Eles se recordavam das palavras de Cristo, de que deveriam se alegrar quando perseguidos por amor a Ele, e grande seria a recompensa deles nos céus. Não havia púlpito mais nobre e mais eloquente do que a fogueira de um mártir. A serena alegria que iluminava o rosto daqueles homens ao se caminharem para o lugar de execução, pleiteava com irresistível eloquência em prol da verdade de um Deus que conduz todas as coisas. A serenidade, a paz com a qual eles caminhavam, impressionava e falava mais alto que qualquer pregação em qualquer púlpito das igrejas pelo mundo.
Satanás cessou essa perseguição sobre os cristãos e ele adentrou na igreja de uma forma sutil e sorrateira. Em lugar da perseguição, ele introduziu a sedução da prosperidade, da beleza, das facilidades temporais e das honras mundanas, em lugar do sacrifício, da abnegação e da renúncia. Muitos entraram para a igreja professando ser cristãos, mas não havia nenhuma mudança em seu coração, seus ídolos ainda estavam lá, e seu desejo por exaltação, honras e ainda viver neste mundo por muitos e muitos anos ainda estava em seu coração. Sob a capa de pretenso cristianismo, Satanás entrou na igreja e corrompeu a fé. A religião cristã se tornou corrupta ao perder a sua pureza e o seu poder. Quando nós lemos Tiago escrevendo que se você der mais valor a alguém que entra na igreja com roupas bem vistas, com uma aparência ou com alguém que tenha um título, e você menosprezar aquele que é mais simples, você não vive o evangelho. Isso mostra como foi mudada a vida cristã no decorrer dos anos. A inspiração diz: a igreja se encontrava em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos quando comparadas com o que a igreja se tornou com esses falsos pretensos cristãos que adentraram a ela. A igreja tinha duas classes de pessoas que a frequentavam. Sempre teve essas duas classes desde o início da igreja até então. Uma dessas classes estuda a vida de Cristo e fervorosamente procura corrigir os seus defeitos e conformar-se com o modelo que é Cristo Jesus. Procuram ver na Bíblia quais são as verdades que devem moldar a conduta cristã. E através da sua dedicação e pelo poder do Espírito, eles corrigem a sua vida e vivem segundo a sua vontade. A outra classe, ela evita as claras verdades e evita as práticas cristãs. Para eles, não existe nada que fira sua consciência, e eles não estão preocupados em deixar as coisas deste mundo. Mesmo em sua melhor condição, a igreja nunca foi composta unicamente de verdadeiros e sinceros. Sempre esteve mesclada com alguém que não era sincero. Podemos ver, no caso de Jesus, com os apóstolos, um deles não foi sincero. Diante de tudo isso, surge o paganismo em meio a essas vidas que falavam. E, na verdade, nós devemos entender o que o paganismo fez para podermos compreender o que Lutero, John Hus, Wycliffe, Melanchthon, Wesley, Calvino e tantos outros reformadores se levantaram para pregar a verdade bíblica, até mesmo depondo a sua vida em favor desta verdade. O paganismo se levanta e os ídolos pagãos foram substituídos por imagens cristãs. E assim o paganismo começa a entrar na igreja. O dia do sol, que para os gregos era uma referência a Apolo, aos romanos ao deus Febo e ao Egito ao deus Ra. Todos eles eram o deus do sol. Um ídolo pagão era o sol. Eles exaltavam e veneravam o dia do sol como uma festa pagã. Esse ídolo, o dia do sol, foi substituído e incorporado na igreja como dia santo. E para revestir o dia de idolatrar o sol, revestiu-se esse dia com roupagens cristãs, e agora ele é adorado e reverenciado como o dia da ressurreição do nosso Senhor. A fé cristã foi trocada, porque na verdade a fé que era depositada nos deuses pagãos foi transferido para o cabeça da igreja cristã. Para os gregos, o grande cabeça e
que era conduzido e adorado era Zeus, para os romanos era Júpiter, para o Egito Amon, e eles eram considerados os pais da igreja, os reis dos deuses, o rei dos reis. A fé depositada nos deuses pagãos foi transferida para o clero, e então foi levantada esta homenagem ao cabeça da igreja. Por isso que a Bíblia diz que na igreja só um é o Senhor, que é Cristo Jesus. E Ele conduz a sua igreja através do Espírito. Na igreja não existe um líder, na igreja cristã não existe alguém que manda. Todos são submetidos ao poder de Cristo e Ele, com a sua palavra, que conduz a igreja. E é interessante que a igreja sempre conduz um povo e não uma pessoa individualmente. Deus dá uma verdade a você e a mesma verdade Ele vai dar a outro, e assim, quando a verdade é levantada, tu diz, mas eu estava estudando sobre isso, Deus me conduziu a ver isso. Deus conduz um povo e não uma pessoa somente. E quando Deus levanta uma pessoa para apresentar a sua verdade, Ele prepara o seu povo para receber esta verdade. No paganismo, talvez a mais cruel invenção do paganismo foi o inferno. No grego, Hades. Em romano, Plutão. E no Egito, Anubis. Todos eram os senhores do reino dos mortos, ou os deuses dos mortos. O paganismo grego inventou o Hades, o senhor do reino dos mortos. A igreja incorporou a esse ensino pagão de que existe um reino dos mortos, e então implementou o purgatório e o inferno como meios de purificação desse ensino que, na verdade, é pagão e foi incorporado na igreja cristã. Vocês percebem como todas as questões pagãs nesse período entraram na igreja cristã? Martim Lutero e todos os reformadores se levantaram contra isso, porque tudo isso era contrário a um Deus amoroso e bondoso. É inconcebível por uma mente sadia e cristã imaginar que Deus tem prazer em colocar seus filhos a queimar no fogo. É inconcebível alguém imaginar um Deus de amor que tenha prazer em ver as pessoas sofrendo. Essa foi apenas um ensinamento pagão e nunca foi um ensinamento bíblico ou cristão. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Surgem então os reformadores para mudar toda essa concepção que havia invadido a igreja cristã. Instalou-se na igreja uma concepção de que Deus é um ser maldoso, que Deus é vingativo, que Deus pune, que Deus castiga. Colocou-se no coração humano uma trava tão profunda que ela atravessa séculos e séculos e ainda está no coração das pessoas. Há milhares que têm medo de Deus. Há milhares que têm medo e pensam realmente no inferno a queimar e vivem com pressentimentos ruins sobre isso. E essas foram as ideologias pagãs e não cristãs. Dos reformadores, os principais foram John Wycliffe, John Hus, Melanchthon, Martim Lutero, John Calvino, Zwinglio e John Knox. Qual foi o legado desses reformadores? O que eles pregaram? Onde eles encontraram a base para toda a sua verdade? Todos os ensinos que foram trazidos pelo paganismo para a igreja cristã tinham como fundamento uma coisa. E os reformadores se levantaram contra isso, que é, você é justificado ou você é aceito. Você pode chegar à presença do Senhor, você tem a sua salvação pelos seus méritos. E aí, criou-se toda uma teologia de que você precisa ser bom para Deus salvar você. Você precisa fazer coisas boas para você ter méritos perante o Senhor. E isso permeou o mundo de tal forma que corrompeu a fé cristã. E até hoje, mesmo dentro de uma igreja cristã, há os que pensam desta forma. Portanto, o maior legado que esses homens, que essas vidas ainda falam, é sobre
a verdade que nós somos justificados só e unicamente pela fé em Cristo. E quero falar alguns minutos sobre isso. A maioria dos desafios da verdade bíblica, se não todos, começa com uma visão defeituosa da relação que existe entre a lei e o Evangelho, entre a fé e as obras. 3 problemas, os quais foram enfrentados por esses homens de fé. Primeiro, o legalismo. Você é salvo pela graça, mais a obediência à lei. Você não é salvo somente pela graça, você é salvo pela graça, mais a obediência da lei. Isso é legalismo, porque você coloca méritos humanos mesclado com aquilo que Deus fez por você. Outra questão que eles enfrentaram foi o antinomianismo, que é, você é salvo pela graça, logo você esquece da lei. Você não precisa viver sob a lei, você tem a graça. E passou-se o tempo, nós temos agora o legalismo cristão, que na verdade o cristão moderno ele não tem obrigação nenhuma mais com a lei, porque ele está sob a graça, e além disso, o amor é que permeia a vida cristã. E você pode ver nos corredores das igrejas as pessoas dizendo, Deus me ama. E as pessoas não se importam muito em elas verem se a vida delas está de acordo com os ensinamentos das Escrituras. O amor de Deus é tão grande que se eu cometer pecados, Ele vai relevar. Isso chama-se legalismo cristão moderno. Como harmonizar a lei e o Evangelho? Por lei, os reformadores diziam que tudo aquilo que Deus requer que você faça e seja, isso é lei. E eles citam, por exemplo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, amai-vos uns aos outros com amor fraternal, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Todas essas são declarações da lei. Na lei, Deus pede o nosso serviço, o nosso tempo, nossas afeições. No Evangelho, Deus não pede absolutamente nada e não ordena nenhuma obrigação, nenhum pedido. Tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados, diz o Evangelho. Cristo morreu pelos ímpios, diz a Escritura. Deus nos abençoa com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Todas essas são declarações do Evangelho e Deus não pede absolutamente nada para nos conceder essas bênçãos. Philippe Melanchthon, que foi o grande mentor de Martinho Lutero, juntamente com Wycliffe, ele vai à Confissão de Augsburgo. Foi a primeira e a mais importante de todas as confissões da Reforma. Os escritos deste reformador influenciaram por milhares de anos a todos que vieram após ele. E lá, claramente, ele diz perante esse sínodo, não somos justificados, não somos declarados aceitos, não somos vistos por Deus como merecedores do céu por méritos ou por obras humanas. Para os reformadores estava muito claro que se você for salvo, não é pelo que você faz. Você é salvo, não porque alguma coisa que você faça lhe dê algum mérito perante o Senhor. Você pode cumprir todas as leis, isso não dá nenhum mérito para a sua salvação. Para eles, nós somos justificados pelos méritos de Cristo, pela fé, pois nós recebemos dele o perdão completo e absoluto. Somos salvos só e unicamente pela fé em Cristo. O apóstolo Paulo diz que não podendo a lei justificar o homem, Jesus Cristo teve que vir e se entregar a fim de que nós possamos, através do seu sacrifício, sermos aceitos por Deus. Como a lei não justifica ninguém, nos será imputada a justiça de alguém que cumpriu a lei perfeitamente, que é Cristo Jesus. Esse foi o grande legado da reforma. Você é salvo não pelo que acontece dentro de você, mas pelo que aconteceu fora de você. É pelo que Cristo fez é que lhe dá a salvação.
A única justiça perfeita é a justiça de Cristo. A nossa sempre é mesclada com o pecado, sempre é mesclada com egoísmo, com vaidade e com qualquer outro desejo carnal que esteja no nosso coração. Os adversários de Melanchthon e da justificação pela fé diziam e alegavam que a fé é uma fé no qual ele pregava fide formata, ou seja, uma fé que não justifica por si mesma, mas só em virtude do amor e das boas obras do homem. O que eles diziam, na verdade, é o seguinte: não basta você só ter fé, porque a fé que você tem, ela não pode justificar você. Você precisa apresentar a Deus alguma coisa que justifique a sua fé. Esse é um pensamento aparentemente bonito e aparentemente aceitável, mas ele derruba completamente a graça de Deus e a salvação somente pela fé. Nós não temos aparentemente nada, é somente a fé, e a fé é toda suficiente para ser apresentada perante o Senhor para a nossa salvação. Ela por si só nos justifica, porque a fé descansa nos méritos não meus, mas de Cristo. A fé me faz olhar para fora de mim, para Cristo, e nele eu vejo e encontro a minha salvação. Nós não possuímos amor sem antes termos o perdão dos nossos pecados em Cristo. Portanto, esta fé formata que eles dizem que ela não pode justificar e precisa ter a virtude do amor e das boas obras, ela cai por terra, porque o amor só nasce verdadeiramente quando você se vê perdoado por Cristo. O amor só nasce quando você vê que Cristo amou você, que Ele perdoou você e que Ele sustenta você. Fora isso, não existe o amor. O amor verdadeiro nasce primeiro em Cristo, depois em nosso coração. Os adversários de Melanchthon então diziam: se queres entrar na vida, diz a Escritura, guarda os mandamentos. E como tu dizes para nós que é somente pela fé? Outra parte diz: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser declarados justos. Como o Senhor nos apresenta uma resposta a essas declarações bíblicas? Melanchthon respondia com a Escritura, dizendo que Jeremias escreveu: na mente lhes imprimirei as minhas leis. Ele cita Paulo ao dizer: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei, diz ele. Ele fala sobre Jesus ao dizer: se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E Paulo diz: se não tenho amor, nada serei. Estas e outras passagens bíblicas semelhantes indicam de modo muito claro a necessidade de que precisamos sim observar a lei, mas não como mérito, não como meio para ganharmos a salvação. A salvação nos é dada na justificação de Cristo, nos méritos de Cristo, e não nos meus méritos. Melanchthon disse: aqueles a quem Deus chama, Ele também justifica livremente. Não por infundir graça no coração humano, dizia Melanchthon, não porque Deus coloca alguma coisa dentro de você para tornar você aceitável, mas sim, Ele aceita as pessoas como justas pelo que Cristo fez. Ele diz: Ele não pode nos imputar a nossa fé, ou qualquer ato de crer, ou qualquer outra obediência evangélica, como se fosse nossa justiça. Ele só pode imputar a justiça de Cristo. E a fé, ela se apropria dessa justiça. Vamos resumir o que é a justiça de Cristo? É justamente aquilo que Ele fez, o qual você não tem. Você não tem justiça, Ele tem. A justiça dele é a obediência perfeita e completa à lei de Deus. Ele foi o único que obedeceu à lei perfeitamente. Cristo foi o único que viveu uma vida sem pecado. E os reformadores apresentavam esta vida como méritos diante do Senhor para a sua justificação. E assim deve ser conosco. Este é o grande legado. Perguntaram a Melanchthon: como ser justo perante Deus? Somente por verdadeira fé em Jesus Cristo, diz ele. Deus, sem qualquer mérito de nós mesmos, com base só e unicamente na sua pura graça, nos assegura os benefícios da perfeita expiação de Cristo, imputando a cada um de nós
a santidade e a vida perfeita de Cristo. E assim, ele diz que, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, Deus olha para você como um pecador perdoado. Ele olha para você não mais como um injusto, mas como alguém justo. Ele não olha mais como você, se ainda você tivesse que trilhar para ganhar o céu, mas Ele olha para você já como um cidadão do céu. Esta é a grande obra da reforma. Você é justificado, você é aceito pelo que Cristo fez, e não pelo que você faz. O que você faz sempre será e eternamente será uma gratidão, porque Cristo alcançou e Ele o perdoou. Por que afirmar que se é justo somente pela fé? Qual é a ação dessa fé? Já falei, e apenas para esclarecer, a justiça de Cristo é a única que pode nos dar méritos perante o Senhor. Mas ela não tem valor nenhum se ela não for sua. Não importa o que Cristo tenha feito, se isso não é apropriado por você. Você precisa pegar o que Cristo fez e apresentar a Deus como méritos para a sua salvação. Senhor, eu sou um trapo de imundície. Senhor, o meu coração é impuro. Senhor, minha vida é manchada pelo egoísmo, pela vaidade, pela cobiça, pelo egoísmo. Senhor, eu não tenho nenhum mérito para me apresentar perante o Senhor, mas eu, pela fé, eu apresento a Ti Jesus Cristo. Esta é a ação da fé. A fé, ela apenas, e ela não tem mérito nenhum. Você não é salvo porque tem fé. Você é salvo porque Cristo salvou você. Não é a sua fé que lhe salva, é Cristo que lhe salva. A fé unicamente se apropria daquilo que Cristo lhe oferece, que é o perdão completo e absoluto dos seus pecados, de uma vida perfeita, na qual você nunca teria como mérito perante o Senhor. Este foi o grande legado dessas vidas que ainda falam. Lutero, Spurgeon, Melanchthon, Wycliffe e tantos outros reformadores. Podemos nesta noite descansarmos na certeza da nossa salvação pelos méritos de Cristo. Na próxima mensagem vamos ouvir sobre a vida dos puritanos. E ela é outro lado desta mensagem, ou ela é o complemento desta mensagem. Por hoje, descansamos na certeza de que Cristo cumpriu a lei por nós. Ele teou, Ele fez, Ele construiu a justiça perfeita para a nossa salvação. E agora Ele diz: vinde a mim, se aproprie da minha justiça, se aproprie da minha salvação, e eu lhe darei a justiça e a salvação. Senhor, justiça nossa, diz o profeta. Feche seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, não há nenhum mérito diante de nós, Tu sabes, Senhor. Tu sabes que se o Senhor se retirar de nós, nós não seremos absolutamente nada neste mundo e em lugar nenhum. É somente a Tua bondade, o Teu amor, que o leva a se aproximar de nós e nos salvar. Nós Te louvamos, Senhor, porque Jesus veio a este mundo e, num ato de compaixão e misericórdia, cumpriu a lei em nosso favor e pagou o preço da nossa dívida. E agora nós podemos oferecer a Ti, Pai, os méritos de Cristo como crédito para a nossa salvação. Em nome dEle nós oramos e agradecemos. Amém.